Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência de resultados da Via. Eu sou a Daniela Bretauer, diretora de RI. Os slides dessa apresentação estão disponíveis para download no site de Relações com Investidores da Via. Essa apresentação está sendo transmitida pelo nosso canal do YouTube. Temos tradução simultânea para o idioma inglês. Vamos passar aqui alguns slides. Na sequência, abriremos para a sessão de perguntas e respostas, que poderão ser feitas por vídeo ou pelo telefone. Como vocês têm acompanhado, a Via está passando por uma grande transformação. Mudamos o nome da companhia, agora é só Via, sem o varejo no nome. Mudamos de endereço, agora estamos aqui na frente do Shopping Eldorado. E, por fim, estamos mudando também o nosso sticker na B3. A partir de segunda-feira, 16 de agosto, o ticker será VIIA3. E para falar mais sobre essa grande transformação que estamos vivendo e sobre os resultados do segundo trimestre de 2021, eu gostaria de chamar agora o nosso presidente, Roberto Kuchelberger, para dar início à nossa apresentação. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Dani. Bom, antes de entrarmos na apresentação aqui dos slides, gostaria de agradecer a todos que estão aqui no call presentes, que estão interessados aqui nos números da companhia. E eu quero fazer uma rápida introdução sobre a nossa estratégia, os principais avanços recentes e as perspectivas de crescimento futuro. Nos últimos trimestres, a gente vem montando um ecossistema extremamente robusto para crescer principalmente em 3 frentes: no varejo online físico, serviços financeiros e logística. Tudo isso operando de forma integrada, aumentando o nosso relacionamento com base de clientes. O dado mais impressionante dessa jornada recente é que de janeiro até julho desse ano, o número de sellers da nossa plataforma de marketplace saltou de 10 mil para 70 mil. Nós já atingimos agora no mês de julho 70 mil sellers. Essa foi uma das alavancas para conseguirmos um GMV bruto de 11,4 bilhões de reais no segundo trimestre, um aumento de 51% em relação ao mesmo período de 2020. E quase 65% desse GMV foram de vendas digitais. Nos últimos 7 trimestres, nós mais que dobramos o nosso market share online, alcançando 16,4% em julho de 2021. Ou seja, não estamos apenas crescendo, estamos crescendo muito mais do que o mercado. A gente acredita que o nosso ecossistema tem algumas vantagens em relação aos demais players do mercado. A primeira delas é que temos um marketplace que dá crédito ao consumidor e que terá um forte impulso agora com o Bank, a fintech da Via, que conseguiu a licença do Banco Central para atuar como Sociedade de Crédito Direto, a SCD. Vocês devem estar acompanhando a explosão no mercado global do Buy Now Pay Later. Grandes empresas em todo o mundo estão começando a criar soluções para financiar as compras dos seus clientes. Há previsões de consultorias que indicam que a indústria mundial de BNPL deverá crescer até 15 vezes, chegando a $1 trilhão em volume bruto anual de mercadorias até 2025. O mundo pode estar descobrindo agora o BNPL, mas a gente financia as compras dos nossos clientes há mais de 60 anos. Só não usávamos esse nome bonito, Buy Now Pay Later. Para a gente era carnê mesmo, que agora já foi digitalizado. Para milhões de brasileiros que hoje não têm acesso a crédito, o Bank será sinônimo de inclusão e de confiança mútua. Ao trabalhar com as melhores taxas do mercado, vamos democratizar o acesso ao crédito. Essas evoluções retroalimentam o ecossistema da Via, aumentando o poder de compra do brasileiro, abrindo novos canais de conexão, gerando mais recorrência, fidelização e aumento do lifetime value. A segunda vantagem competitiva é a nossa logística.
Hoje a Via entrega em todos os municípios brasileiros. Nós entregamos em 100% dos municípios brasileiros. Nossas entregas em até 24 horas chegam a 2.500 cidades. E no mesmo dia, o nosso same-day delivery já são 65 cidades. Chegaremos ao cliente cada vez mais rápido e com mais frequência. E em breve, começaremos a oferecer os nossos serviços de fulfillment para terceiros, para os sellers e mar aberto, completando a suíte de serviços do Envias. Outra grande vantagem da Via é a nossa omnicanalidade. Já inauguramos 19 das 120 lojas programadas para esse ano e vamos inaugurar as 120 esse ano, já estão contratadas, já estamos em fase de produção das lojas, todas elas configuradas para atender às demandas de e-commerce, seja 1P, seja o 3P. Para nós, a loja não é mais apenas um ponto de venda. Ela funciona como um centro de relacionamento com o consumidor, como hub logístico e como um acelerador das nossas vendas online em cada hiperlocal. Nossos mais de 20 mil vendedores de lojas se tornaram uma poderosa alavanca no fortalecimento da nossa estratégia omnicanal. Nesse trimestre, foram responsáveis por mais de 2,1 bilhões de reais em vendas. Apoiados nessas vantagens que já temos, vamos acelerar ainda mais o nosso crescimento, intensificando o nosso relacionamento com os nossos clientes atuais, incluindo novos consumidores na plataforma e chegando ao Brasil inteiro com velocidade e eficiência. É a Via acelerada entrando no jogo. Estamos muito animados com o que vem por aí. Agora eu gostaria de começar a apresentação dos slides. Antes até de falar do primeiro slide, que traz aqui os nossos resultados, eu gostaria só de fazer um preâmbulo. Assim, a gente está vendo aqui, depois que a gente soltou o resultado, que muito está se falando sobre o nosso EBITDA. Eu queria só fazer uma ressalva que, assim, o mês de abril, nós passamos com quase a totalidade das lojas fechadas. Então, esse EBITDA que a gente está vendo nesse mês não é o nosso EBITDA recorrente, não é o nosso EBITDA fundamentado. Esse EBITDA é um EBITDA fruto que a gente conseguiu fazer uma forte recuperação, independente das lojas fechadas. E o que difere aqui do segundo tri do ano passado? Neste abril, não teve o auxílio do governo para ajuda no pagamento da remuneração dos colaboradores. Então, é uma despesa que a gente não teve no ano passado e que esse ano a gente teve sem ter as lojas abertas. Da mesma forma, as negociações de aluguel não se deram na mesma intensidade do ano anterior, porque foi mais intermitente os períodos de fechamento. Mas eu gostaria de deixar cravado que esse EBITDA que a gente está vendo nesse trimestre não é o nosso EBITDA recorrente. Nós continuamos gostando aqui de rentabilidade. Nós estamos mais para entre 7 e 7,5, que é o que a gente vinha fazendo, do que para esse 6,2 que a gente está demonstrando nesse trimestre. Bom, falando dos destaques aqui desse TRI, nós já estamos há 7 trimestres consecutivos demonstrando uma boa consistência de execução e ganhando market share. Nesse segundo TRI, apesar de termos lojas fechadas em abril, adicionamos um recorde. Nós adicionamos mais 4 bilhões de GMV versus o segundo trimestre de 2020. E vamos lembrar que no segundo TRI do ano passado, o online da companhia estava fortíssimo, porque as lojas estavam fechadas. Alcançamos o total de 11,4 bilhões de GMV bruto, um aumento de 51% em relação ao segundo TRI do ano passado. Esse desempenho sequencial representa uma forte aceleração quando comparado ao crescimento, por exemplo, do primeiro trimestre, que foi 27%. A gente colocou muito crescimento agora nesse segundo TRI. Cerca de 65% do total do nosso GMV veio de venda digital. Então, nós apresentamos um crescimento de 7% no 1P e 85% no 3P. Então, vamos lá, gente. 65% do GMV dessa companhia já transita pelo digital. Aqui um dado relevante, no segundo TRI, segundo os dados do Compre e Confie, nossa venda online cresceu 36%
versus uma evolução de 17% do mercado. Então, nós continuamos crescendo mais que o dobro em relação ao mercado. Conforme nós já havíamos divulgado, nós voltamos a trocar dados com o EBIT. Isso representou um aumento, o EBIT fez a revisão da base, representou um aumento de 10% no tamanho total do mercado. E no próximo slide a gente pode ver agora o share tanto de EBIT quanto de compra e confie. Então, nos últimos 7 tri, o crescimento da Via de e-commerce superou 2 vezes o que o mercado está crescendo. Isso demonstra a nossa estratégia e o nosso foco em crescimento e ganho de mercado. Nesse trimestre desafiador, por conta das restrições e fechamento de lojas, nós fizemos a opção de aumentar o nosso investimento para atrair novos consumidores e promover diversas novas categorias que entraram no nosso ecossistema. Nós poderíamos ter feito isso através de cashback, frete grátis, redução de preço ou a combinação dos 3, mas nós optamos por ampliar a ativação de novos clientes e, no nosso ponto de vista, tivemos muito êxito. Nós viemos com um bom crescimento, ganho de share, crescemos o dobro do mercado e adicionamos 4 milhões de novos consumidores na nossa base ativa. Falando em terceiro tri, agora do que está acontecendo, em julho, por exemplo, o mercado, baseado em compra e confie, o mercado cresceu 8,5%. A Via, no mês de julho, cresceu 43,9%, baseado no compra e confie. E o mercado, sem a Via, cresceu 3,4%. Ou seja, no mês de julho, nós seguimos na tendência de crescimento forte, ganhando market share em cima do mercado. O mesmo vale para agosto. Então, até dia 10, que é o que a gente tem fechado, o mercado total com a Via cresce 25,7%, a Via cresce 66,1% e o mercado sem a Via cresce 20,4%. Então, nós ganhamos 4,1 pontos de share no mês de julho, comparado ao ano passado, e ganhamos 3,7 pontos de market share até o acumulado de agosto, até o dia 10 de agosto, segundo os dados do Compre e Confie. Então, nós seguimos também no terceiro tri, numa ótima trajetória de crescimento. Falando do vendedor online, ele tem sido uma importante alavanca no nosso desempenho online. Ele está habilitado e incentivado para vender produtos tanto de 1P quanto de 3P. Um dado interessante é que quase 30% dos clientes que utilizam o vendedor online são novos clientes para a Via. E também temos conseguido reativar muitos clientes. Então, 30%, outros 30% dos clientes que são atendidos são clientes de base da nossa base inativa. Então, estamos ativando muito, é uma ferramenta poderosíssima para a adição de novos clientes e ativação de clientes inativos. O vendedor online é um diferencial importante da Via para o aumento do GMV, tanto de 1P quanto de 3P, aquisição de clientes e recorrência. Ele já respondeu por 18% das vendas do Marketplace. Gente, aqui vai um diferencial gigantesco. Plataformas que são puras Marketplace, que são puras digitais, não tem o vendedor. Nós estamos indo onde muita gente não vai. Então, esse é um dos grandes diferenciais que se misturam, e eu vou demonstrar aqui com vários outros diferenciais da Via. No Investor Day, nós declaramos que entregaríamos nosso Live Commerce, agora no primeiro semestre. Está entregue e já representa mais uma importante ferramenta para potencializar todo o nosso time de vendas também no online. Eu gostaria de pedir para passar um vídeo agora para representar e demonstrar o nosso Live Commerce.
Bom, vamos agora falar da evolução e vamos apresentar os números de evolução que a gente vem tendo no nosso marketplace. Reforçando o que eu já falei no começo desse call e o que a gente vem repetindo desde lá do Investor Day, 2021 é o ano do marketplace na Via. No ano passado, em junho, nós tínhamos 6 mil sellers. Nós atingimos, vale lembrar que a gente tinha 10 mil sellers no final de dezembro, a gente começa o ano de 2021 com 10 mil sellers, nós atingimos em junho 59 mil sellers e agora em julho nós já atingimos 70 mil sellers. Ou seja, lembra quando o Ellison falou lá no Investor Day que estávamos confiantes de que chegaríamos entre 70 a 90 mil sellers dentro desse ano? Pois é, já estamos caminhando a passos largos para os 90 mil sellers. A evolução do número de SKUs também seguiu a mesma tendência. Saímos de 3 milhões no ano passado e já estamos com 31 milhões de SKUs na nossa plataforma. Conectamos o primeiro parceiro internacional em julho, a Knock Knock, que permite a venda de produtos importados da Ásia e dos Estados Unidos, e teremos muito em breve boas novidades de cross-border no nosso marketplace. Já podemos declarar que deixamos de ser um vendedor somente de eletro. Já estamos muito próximos de contar com a tão sonhada prateleira infinita que tanto ajuda na recorrência com os consumidores. No segundo TRI de 21, as vendas no marketplace aumentaram 85%, atingindo 22% de todas as vendas digitais. No semestre, vendemos 2,7 bi no nosso marketplace, quase que dobramos o número de 2020. Em 6 meses de 21, nós fizemos 80% de tudo que nós produzimos no ano inteiro passado em 3P. Essa arrancada no nosso marketplace demonstra a força das nossas marcas, a nossa capacidade de gerar demanda, mas principalmente a nossa capacidade de execução. O marketplace é mais uma plataforma importante para adicionarmos o nosso ecossistema, que somada à nossa grande força de 1P, a nossa omnicanalidade, o nosso Buy Now Pay Later e a nossa logística, vai impulsionar cada vez mais a nossa recorrência e a aquisição de novos clientes. No próximo chart, nós podemos observar alguns exemplos de aumento de vendas em categorias de cauda longa, tanto de 1P quanto de 3P. O maior número de sellers, o aumento de sortimento e uma maior amplitude de categorias, aliado à nova estratégia e à estrutura comercial dedicada ao marketplace que nós montamos, somadas às iniciativas que estão por vir dentro desse ano, tais como exemplo, o crediário 3P, que nós nos comprometemos no Investor Day, e o fulfillment para os sellers, isso tudo junto nos coloca em pé de igualdade para disputar esse mercado. Nós fechamos os gaps que existiam no passado e hoje estamos definitivamente na disputa pela liderança desse mercado. No próximo slide, vamos falar das nossas, de outra fortaleza da Via, nossa plataforma de soluções financeiras. Aqui temos evolução em todos os indicadores. Mesmo com as lojas fechadas em abril, nós adicionamos mais clientes e também mais TPV. Nosso portfólio de soluções financeiras será reforçado agora pela licença Bank, pela licença SCD que nós conseguimos do Bank, que preencherá uma lacuna de concessão de crédito ainda pouco explorada pelas fintechs que atuam no mercado brasileiro. Então, é o Bank usando toda essa experiência de Buy Now Pay Later que essa companhia tem e construiu ao longo de 60 anos. Temos aqui na Via o maior case de Buy Now Pay Later do mercado brasileiro, o que nos traz excelentes oportunidades. Se a gente pegar aqui nesse slide, falando um pouco mais sobre as oportunidades que o BNPL traz para nós, eu trago aqui um levantamento da McKinsey que mostra a tendência desse meio de pagamento no mercado americano. Sabemos que grandes players de BNPL lá fora, como a Klarna, a Afterpay e outros, fazem parcelamento em poucas parcelas e sem juros. Mas no final do dia, isso é um parcelamento.
É um compre agora e pague depois, coisa que a gente já faz há mais de 60 anos, tropicalizado para as necessidades do Brasil. A mensagem mais importante aqui não é o potencial de penetração do compre agora e pague depois no mercado americano, e sim a conclusão desse estudo sobre os benefícios que essa ferramenta agrega para o ecossistema. Essa ferramenta traz alta taxa de conversão, aumenta o número de spending, aumenta o número de clientes, aumenta a recorrência e reduz o CAC. Então, tudo aquilo que normalmente as plataformas buscam, esse tipo de ferramenta agrega. No próximo slide, por favor, olhando para os nossos números aqui e para a nossa história, nenhum outro player aqui no Brasil tem tanta legitimidade e tradição e experiência para oferecer crédito quanto a Via. Pioneira e líder na modalidade de Buy Now Pay Later no Brasil. Aqui não tem discussão. Estamos nessa estrada há mais de 6 décadas. Eu gostaria de chamar um vídeo agora que vai falar um pouco mais do que é essa nossa história. Bom, como vocês viram, de fato a gente tem uma grande história, um grande potencial a ser explorado aqui e estamos explorando extremamente bem. Nesse slide podemos ver facilmente e comprovar os grandes benefícios de recorrência, frequência, fidelização e inclusão de clientes na base. O aumento da penetração para 31% representa um crescimento de 56% em relação à participação que nós tínhamos no nosso Buy Now Pay Later no ano de 2020. Então, a gente segue intensificando essa ferramenta e ampliando cada vez mais a participação dela. Em recorrência, 51%, podemos observar no gráfico da direita, 51% dos consumidores que fazem esse meio de pagamento conosco se mantêm fiéis, geram recorrência, fazem um novo processo, uma nova jornada de crédito antes mesmo da jornada atual vencer e se manter de maneira ininterrupta no nosso ecossistema. Essa plataforma adiciona mais de 350 mil novos consumidores por mês. Então, tudo aquilo que a gente viu naquele estudo da McKinsey, a gente vê refletido aqui na nossa realidade. Olhando para esse slide, do lado esquerdo, podemos ver a evolução do nosso crédito nas lojas físicas e a distribuição de clientes pré-aprovados por região nos últimos 12 meses. Estamos adicionando cada vez mais clientes pré-aprovados no nosso ecossistema. Do lado direito, observamos a grande capacidade de adição de novos clientes vindo da nossa plataforma de crédito digital. Como exemplo, podemos usar a região Nordeste. É a segunda linha do lado esquerdo, de cima para baixo. Essa região tem 1.793 municípios. Nós temos lojas em 82 municípios e, através do crédito online, já conseguimos atingir 361 municípios onde nós não temos lojas. Portanto, aqui é a adição pura de consumidor novo e de grande recorrência. No total, já chegamos a 1.500 municípios onde nós nunca tivemos uma presença física, com tendência de melhora ainda maior desse número para os próximos trimestres. A gente está numa crescente com a produção do nosso crediário digital, do nosso Buy Now Pay Later. Uma vez mais, estamos falando de inclusão aqui.
No próximo chart, é super interessante esse slide. Se a gente for pegar o mercado brasileiro hoje, na barra da esquerda, aproximadamente, esse número varia um pouco em cada instituto, mas aproximadamente 10% do Brasil compra online. Desses 10% que compram online, 63% compram através de cartão de crédito. E 37% uma modalidade à vista, através de débito, boleto ou Pix. O que a gente, ao escutar a voz do consumidor, o que a gente detecta aqui? 41% dos consumidores são rejeitados, têm o seu crédito cancelado ou não tem limite para fazer compra. 15% consideram o cartão caro ou não tem interesse em ter o cartão. E 44% de quem já fez conosco a jornada online declara que sem o carnê digital, sem o nosso Buy Now Pay Later aqui, ele não conseguiria ter acesso ao produto. Bom, existe um estudo no mercado que mostra que essa camada da população sem acesso a crédito representa um mercado endereçável nos próximos 5 anos de 486 bilhões. Olha o tamanho de mercado que tem nessa camada da população. E a boa notícia aqui para a Via é que nós sabemos exatamente como interagir com essa população e pouquíssimos conseguem chegar nessa camada da maneira como a gente chega. Eu diria que é quase que uma exclusividade nossa no varejo brasileiro. No próximo slide, falando um pouco de Bank, nosso portfólio de soluções financeiras será reforçado pela licença que a gente acaba de conseguir, pela SCD, que preencherá uma lacuna de acesso a crédito ainda pouco explorado pelas fintechs que atuam no mercado brasileiro. Nesse slide trazemos alguns KPIs do Bank que mostram a tendência crescente de performance. Então, a gente cresce muito forte em número de downloads. Nós já chegamos a 2,6 milhões de contas abertas no Bank. A gente escala muito o volume de transações. Já temos 820 milhões em TPV. As transações, o Bank já começa a ser relevante nas transações do nosso e-commerce e nas transações das nossas lojas. Então, a gente está numa jornada bastante forte com o Bank e a gente passa a acelerar muito daqui em diante. Agora, com a concessão da SCD, a gente começa a fazer crédito pessoal para os clientes com todo esse background que essa companhia tem de acesso e de capacidade de concessão de crédito com baixo risco. Nesse slide, a gente apresenta aqui o TPV dos cartões co-branded e da Seller, a subadquirente que nós compramos no final de abril. Nós temos parceria com 2 bancos privados, aqui na modalidade de cartão co-branded, o Bradesco na Casas Bahia e o Itaú no Ponto, com mais de 2,5 milhões de clientes com cartão, que geram aproximadamente 1,5 bi de TPV mensal. Na rede Seller, recém-adquirida, o TPV do segundo TRI alcançou 325 milhões. A Seller ela já realiza mais de 5 milhões de transações, já está presente em mais de 33 mil estabelecimentos e se relaciona com mais de 255 fintechs. No call de resultados do terceiro TRI, nós vamos trazer detalhado toda a evolução da Seller e como ela se integra com o Bank e faz uma jornada muito poderosa, seja com o nosso consumidor pessoa física, seja com a nossa jornada dos nossos sellers ou dos empreendedores brasileiros na pessoa jurídica. A nossa plataforma de serviços financeiros ela é composta por 3 verticais. Produtos de crédito para acesso a produtos do varejo, então é o nosso Buy Now Pay Later aqui, o cartão co-branded. A nossa conta digital Bank, que tem como finalidade a inclusão de novos clientes no ecossistema e a ampliação do relacionamento através de novas ofertas de crédito, como empréstimo pessoal, que nós acabamos de iniciar, e suporte a consumo no marketplace, que começa a nascer dentro do Bank, além da nossa entrada no segmento PJ, em conjunto com a Seller, com a oferta de conta, soluções de pagamento, crédito para microempreendedores e assim por diante. Então, a nossa plataforma é extremamente robusta. Nós vamos, no terceiro TRI, detalhar bastante essa integração entre Bank e Seller.
Falando de outro ativo importantíssimo, outra fortaleza nossa aqui, a logística. Nossa logística avança de maneira super consistente. Nós entregamos em todo o país item leves e pesados. Esse é um diferencial importantíssimo. É fácil movimentar leve no Brasil, é muito complexo movimentar leve. Nós já entregamos em 24 horas em 2.500 cidades e no mesmo dia já fazemos em 65 cidades. Metade de todas as nossas vendas digitais já são entregues a partir das nossas lojas. Entendemos que a unicanalidade é vital para operar de maneira rápida e eficiente no Brasil. Nós vamos demonstrar, inclusive, o benefício de custo logístico que a gente vem ganhando, que a gente ganhou nesse trimestre. Nós entregamos em 100% do Brasil, como eu já disse, e em 2.500 cidades em 24 horas. Falando aqui da nossa jornada, cada vez mais de ter o cliente no centro do nosso negócio, nós estamos ampliando a oferta de serviços oferecidos, utilizando a nossa malha própria, que já representa 51% das nossas entregas. Era uma curiosidade do mercado, entender qual era a representatividade de cada uma das malhas dentro do nosso negócio. Nós estamos expondo aqui. Já implementamos a troca de produtos omnicanal. Então, o cliente que compra de maneira online, ele pode fazer a jornada de troca em qualquer uma de nossas lojas. De novo, é um benefício muito importante aqui. Além de nós fazermos a coleta desse item quando acontece a troca, eu acho que vale a pena testar, comprar item pesado em plataformas de marketplace e tentar fazer uma devolução para ver como que se dá essa devolução. Normalmente, você é colocado em contato com o seller para achar a solução da devolução. No nosso caso, isso já está implícito no nosso modelo de negócio, nós mesmos operamos. O seller já pode fazer drop-off nas nossas lojas, então é o avanço da nossa malha atendendo cada vez mais o seller. Nosso modelo de delivery com cobrança já está testado e pronto para escalar, então a gente, via a nossa plataforma de última milha, a Zaplog, nós podemos disparar a entrega para parceiros fora do ecossistema da Via e efetuar a cobrança no ato da entrega. Já estamos prontos para isso e já temos mais de 300 mil entregadores nessa plataforma. O nosso fulfillment inicia agora no quarto TRI, como eu já disse, para os sellers e para mar aberto. Então, a gente endereça e fecha o ciclo do nosso nível de serviço logístico para fora da companhia. Bom, falando um pouco aqui de números do cliente, o cliente sempre no centro da nossa estratégia na companhia. Nós continuamos a avançar em nossa estratégia, #todos pelo cliente. Todo mundo aqui na Via abraçou isso, com o lançamento de ofertas diferenciadas de entretenimento e conteúdo, visando estimular cada vez mais a recorrência e fidelização. Os primeiros resultados já começam a aparecer, com incremento de 18% na base ativa de clientes para 26 milhões. No segundo TRI, os acessos à Via através do app já representam 50% das vendas online, uma forte evolução sobre o ano passado. E se a gente somar aqui o M-Site, que também está na jornada mobile, nós já temos mais de 75%. Enquanto a receita média por cliente nos nossos apps, o ARPU cresceu 70%. Então, nós já começamos a experimentar o cliente adicionando vários outros itens no carrinho e subindo o nosso ARPU. O cliente está adicionando cada vez mais itens no carrinho e reflete aqui no nosso ARPU. No próximo slide, as iniciativas de fidelização, de recorrência dos clientes, do CB Play e Ponto Mais, somando a maior oferta de SKUs e o número de sellers do nosso marketplace e o nosso Buy Now Pay Later, são alguns dos fatores que explicam esse forte aumento de gasto médio dos clientes, tanto no on, quanto no off, quanto nos clientes multicanal.
eu estou falando do gráfico aqui da esquerda, a gente viu uma evolução bastante interessante em todas as modalidades em relação ao ano anterior. No gráfico da direita, a nossa base de clientes também vem passando por um rejuvenescimento e, com isso, temos conseguido atrair público mais jovens. Apresentamos um crescimento de 72% na participação de clientes entre 18 a 24 anos e de 14% nos clientes de 25 a 34 anos. Está extremamente alinhado com a nossa estratégia desenhada aqui na Via. No próximo, então, após o enorme sucesso do lançamento do CB Play em abril, nós acabamos de lançar o Ponto Mais para os clientes Ponto, que permite acesso ilimitado aos serviços de streaming, incluindo filmes e séries do Paramount+, até o final do ano, para todos os clientes que comprarem produtos de tecnologia no Ponto. Não vale para TV, celular, tablet, console de videogame, desktop, todos os itens de tecnologia. Ainda na linha de engajamento, conteúdo, entretenimento, aumento de base de clientes, nós anunciamos em julho a contratação como head criativo de games para Casas Bahia, um dos melhores jogadores de Free Fire do mundo, o gamer Nobru, e a sua equipe de jogadores Fluxo. Além de contribuir na estratégia de comunicação da categoria, esse time co-criará ações de conteúdo exclusivos para gamers e clientes da Casas Bahia. A Via já era líder da categoria de games e esta ação reforçará ainda mais a nossa presença no segmento. Games e consoles foram as categorias onde mais crescemos e ganhamos participação no mercado no primeiro semestre desse ano. O anúncio da parceria com o Nobru bombou o nosso engajamento em todas as redes sociais, gerou milhares e milhares de posts e de compartilhamento. Falando ainda de redes sociais, no segundo TRI fomos destaque das principais redes sociais no que diz respeito a engajamento e alcançamos, no final de julho, o maior engajamento do Facebook. Aqui não é só de varejistas ou de players online, são de todas as marcas postas aqui no Brasil, ultrapassando marcas, inclusive como Netflix, por exemplo. Seguimos firmes na estratégia de adicionar novos clientes e aumentar o engajamento com esses clientes. Todos esses avanços positivos na experiência do cliente, e é o nosso foco desde que a gente assumiu aqui, estão aparecendo na melhora das nossas notas de NPS, que tem apresentado uma evolução contínua desde junho de 2019. Da mesma forma, a melhora das avaliações nos rankings de Reclame Aqui tem sido bastante positiva, tanto nos últimos 6 meses, quanto versus o ano anterior. Por último, aqui na minha fala, toda essa evolução acelerada que está acontecendo na Via não teria sido possíveis sem o nosso Via Hub, que tem demonstrado uma incrível capacidade de execução. Foram mais de 1.300 entregas agora no segundo TRI, totalmente focadas para aumento de GMV e satisfação do consumidor. Essas 1.300 entregas representam 2,5 vezes mais entregas do que a média que a gente tinha no ano anterior. Isso nos dá a segurança de continuidade forte e acelerada nessa evolução e entrega de todas as frentes estratégicas que a gente demonstrou lá no Investor Day. Bom, eu queria passar agora para o Padilha, ele vai detalhar e abrir um pouco mais os nossos números e eu volto um pouquinho mais adiante para o nosso Q&A. Muito obrigado por enquanto. Boa tarde a todos, obrigado Roberto. Vou passar rapidamente pelos destaques do nosso desempenho financeiro. Então, no slide 35, a gente apresenta também, além do trimestre, também o semestre, comparativo com o período anterior. Então, o primeiro destaque é o crescimento do GMV bruto total, de 51%, como o Roberto já disse, e no semestre, 38,60%. Também o destaque bastante importante para a receita líquida, 49% no segundo TRI e 33% no segundo semestre.
A margem bruta e o EBITDA apresentam uma queda em relação ao ano passado, basicamente em função de vários elementos, principalmente a consideração de que tivemos lojas fechadas também nos 2 trimestres. Ano passado houve um benefício, como o Roberto relatou, em contratos de trabalho em aluguéis. Esse trimestre foi diferente, as lojas ficaram fechadas em períodos distintos, em locais distintos, né? E isso trouxe uma pressão bastante importante aqui na diluição das nossas despesas, né? Então, a margem bruta também apresenta uma pequena queda na margem bruta contábil. A gente vai ver que no operacional ela fica também bastante estável. No trimestre, então, fechou em 30,60 contra 35,30 no ano anterior. Havia um benefício fiscal aqui extemporâneo no ano passado. A nossa margem EBITDA cai 12%, 485 milhões, contra 555 milhões no ano anterior. No semestre, 1 bilhão 176 contra 1 bilhão e 69, queda também de 9%. E o lucro líquido inverte essa tendência. A gente sai de 65 milhões no ano passado, com esse crédito fiscal dentro, para 132 milhões, também com crédito fiscal de subvenção nesse TRI, e com um crescimento de 103%. Todos esses fatores trazem bastante dificuldade de comparabilidade entre os trimestres, mas a gente acredita que estamos com uma margem líquida muito melhor, operacional e contábil nesse TRI. No semestre, fechamos com 78 milhões no ano passado, 312 nesse ano, crescimento de 3 vezes, né? No próximo slide, a gente detalha um pouco mais a margem bruta, a margem EBITDA e a margem líquida. Nesse caso, operacional. Então, a margem EBITDA operacional do ano passado cresce, para esse ano, no mesmo trimestre, cresce 54,5%. No semestre, de 935 milhões para 1 bilhão e 69, cresce 14%. E o lucro líquido sai de um prejuízo de 176 milhões no ano passado, um lucro nesse trimestre de 45 milhões. No semestre, um prejuízo operacional de 163 milhões, para um lucro de 109 milhões nesse trimestre. Para tornar melhor a comparabilidade e a gente fazer uma análise mais profunda sobre a eficiência operacional da empresa, a gente, nesse trimestre, tiramos o efeito da subvenção, que é um incentivo fiscal sobre vendas, e é preciso dizer que ele tem um caráter fortemente operacional, porque ele, diferente de outros créditos fiscais, ele vem da venda de produtos, né? Então, tirando o efeito desse incentivo no resultado do trimestre, a gente apresenta, então, principalmente nas últimas linhas, um lucro líquido de 132 milhões, com um ajuste de 87, vai para 45 milhões, a margem líquida de 1,70 para 0,60. Vou explicar melhor a composição dessas passagens. Aqui, então, fazendo a explicação das grandes variações do lucro bruto desse trimestre em relação ao mesmo trimestre do período anterior. O primeiro grande efeito aqui foi de fechamento das lojas físicas. Então, a gente perde penetração e volume de produção de carteira do crediário. Também perdemos alguns serviços e principalmente de venda de garantia estendida e de montagem. Isso traz um impacto no trimestre de aproximadamente 2 pontos percentuais de queda. Nós tivemos um benefício também de melhoria da margem comercial. E o primeiro efeito, é preciso dizer aqui que a DIFAL não é um crédito fiscal, é um imposto em duplicidade que eu tive no ano de 2020, que eu deixei de ter no ano de 21. E isso ele tem impacto totalmente concentrado no nosso comércio online, né? Então, ele não é um benefício fiscal, um crédito fiscal, ele é um ganho comercial. E de tal forma que a gente compensa a queda dos serviços do crediário com esse ganho da margem comercial. A margem bruta fica estável, mas com ganho expressivo de 1 bilhão 621 para 2 bilhões 429, em função do crescimento da receita líquida.
Nesse ponto também é importante dizer que é um trimestre com Covid, né, com lojas fechadas, como o Roberto mencionou, praticamente voltou ali na semana do Dia das Mães. Eu diria que a margem normalizada está mais para perto de 32%, considerando as lojas abertas, o crediário funcionando normalmente. A mesma análise aqui para o SG&A, comparando a despesa operacional de 2020 e a despesa operacional de 21, nós tivemos um impacto de aproximadamente 118 milhões pelas lojas terem sido fechadas naquele período de aproximadamente 40, 45 dias, quase 1,50 a mais na despesa. Nós também, para crescer o GMV online, impulsionamos vários elementos do nosso negócio digital, melhor mix de canal, mais investimento em redes sociais, em marketing, reforço da estrutura de pós-venda, call center, vários outros gastos com entrega. Também, nosso time de tecnologia foi internalizado, nós tivemos novos negócios que se integraram ao business, isso representou 1,40, né? E mais 0,30 do Bank, então 1,70. Pelo contrário, na outra direção, um forte ganho de produtividade, utilizando toda a nossa potência da logística, entrega a cliente, principalmente utilizando o Retira nas lojas e os nossos mini hubs. Por último, isso representou 1,70 e mais 1,70 todas as demais despesas, principalmente de back-office e demais despesas fixas, né? A nossa despesa recorrente também, com as lojas abertas, estaria mais na faixa de 24,50 e não de 25,50. Por último, fazendo a mesma comparação com o ano passado do lucro líquido, nós já falamos aqui, então, saímos de um prejuízo de 176 milhões para um lucro de 132 milhões. O EBITDA representou 0,20 de melhoria. Nós tivemos um ganho forte de depreciação, basicamente em função da diluição pelo crescimento das vendas, considerando que adicionamos muito pouco ativo físico nesses últimos 12 meses. A despesa financeira teve um forte impacto também de uma recuperação aí de 236 milhões, 3 pontos. Houve a capitalização da companhia com follow-on em junho do ano passado, óbvio que pega um ano completo desse efeito nas nossas contas, mas aqui a gente apresenta um retorno bastante relevante. Importante dizer também que esse resultado está fortemente beneficiado também pelo incentivo fiscal de subvenção. Como eu disse, não é um crédito fiscal, esse também de caráter meramente tributário, ele tem forte caráter operacional, uma vez que ele está totalmente relacionada à venda de produtos no nosso 1P off-on. No próximo slide, a gente apresenta a nossa posição financeira de caixa e fluxo de caixa no trimestre. Aqui o destaque é um baixo consumo de caixa nesse trimestre, apesar da pandemia. A gente trouxe importantes melhorias no nosso capital de giro. Como a gente disse várias vezes aqui, fizemos um investimento nesses últimos 3 trimestres em estoque, em função também do risco de desabastecimento durante o período da segunda onda, desde o final do ano passado. Nós já estamos em fase de recuperação e normalização do capital de giro, esse já é um primeiro efeito. O terceiro TRI, quarto TRI, a gente apresenta a normalização completa. Nesse TRI também apresentamos o início do processo de monetização de créditos fiscais, que era uma grande promessa aí para o mercado queria ver isso, a gente está apresentando aqui, e também o consumo de caixa se deu pela aceleração dos nossos investimentos no trimestre de 184 milhões.
Eu trouxe também os últimos 12 meses do fluxo de caixa. Aqui a gente pode ver uma forte geração de caixa de 766 milhões nos últimos 12 meses, apesar do investimento feito em capital de giro e apesar do efeito das lojas fechadas pela pandemia. E aqui também o destaque no ano é o início do processo de monetização e aceleração dos investimentos em cerca de 627 milhões. No slide 43, nós temos o CAPEX do semestre, totalizando 366 milhões, com 227 milhões em tecnologia, 58 milhões em expansão. É preciso dizer que nós estamos acelerando o processo de expansão e melhoria das nossas lojas físicas e também investimento em nossa infraestrutura. Por último, também, uma posição de caixa, o último slide aqui da nossa apresentação, a gente já abre para o Q&A, é a nossa posição de caixa, a gente tem uma sólida posição de caixa de 6,7 bilhões, e aqui, comparativamente com nossa curva de amortização de dívida, vocês podem ver que a curva está bem equilibrada, bem longa, e a nossa posição, e a nossa estratégia é de cada vez mais alongar a posição de endividamento da companhia. Então, Dani, obrigado, Roberto. Vamos, então, para a próxima etapa aqui. Então, agora nós vamos para a sessão de perguntas e respostas. Eu acho que a nossa primeira pergunta vem do analista do Credit Suisse, o Victor. Victor, pode prosseguir. Obrigado, Dani. O Roberto comentou um dos questionamentos maiores que a gente teve aqui já a respeito da margem, EBITDA, e o segundo grande questionamento foi um pouco a respeito da evolução do take rate, né? A empresa vinha fazendo um take rate de duplo dígito, esse número caiu para 7% no primeiro TRI, agora 5% baixo no segundo TRI. Então, eu queria entender um pouquinho os motivos por trás dessa queda, como é que vocês imaginam a dinâmica. Acho que o mercado está fazendo várias teorias aqui, um pouco do posicionamento da própria empresa, um pouco de preocupação com competição. Então, se vocês puderem comentar, ajudaria bastante. Obrigado. Legal, Vitor, obrigado. Bom, a primeira em relação à margem, eu acho que eu já mais ou menos coloquei a resposta, né? Acho que é um grande impacto aqui desse trimestre com o fechamento de lojas. Então, se a gente olhar margem produto, não tem grandes problemas ali, teve ausência de produção de crediário e uma maior aceleração nossa aqui acabou trazendo uma margem um pouco menor, levando em consideração que a gente teve um mês praticamente sem faturamento de loja. Com relação a take rate, a gente já tinha declarado já a nossa estratégia aqui de fazer a evolução do marketplace, dando a possibilidade dos sellers fazer a experimentação na nossa plataforma. Então, a gente está seguindo exatamente na trilha que a gente tinha desenhado, a gente não mudou. Também, se a gente não tivesse tido o fechamento das lojas, teríamos tido um quarter bacana de margem, e não teria esse, não, aumentou o marketplace, desabou a margem da companhia, não foi esse o efeito. Não quer dizer que um dia a gente não possa fazer para estimular mais, mas não é esse o efeito desse quarto. E como eu havia dito, o take rate não é o nosso grande alvo aqui no marketplace. O nosso grande alvo é a receita que a gente vai trazer através de crediário e através de serviços logísticos. E o relacionamento que o banco vai ter com todo esse ecossistema. Então, nós estamos investindo e construindo uma grande plataforma de marketplace, e o take rate é um detalhe aqui no nosso jogo. Em um trimestre normal, com tudo aberto, take rate pouco importa aqui para nós. Agora, para quem depende só do take rate, vai ter problema. Para nós, não é um problema. Obrigado, Roberto. Obrigado, Vitor.
Obrigado, Vitor. Queria fazer um comentário. Quem estiver nos assistindo pelo telefone, quiser fazer uma pergunta, aí é só apertar jogo da velha ou asterisco 9, tá? A próxima pergunta vem do João, do CIT. João, pode prosseguir. Boa tarde, Dani. Obrigado, o Roberto Padilha pelo call. Eu tenho, aproveitando esse gancho dessa discussão dos serviços que vocês vão prestar para os sellers, acho que olhando a parte logística principalmente, né, vocês falaram que o fulfillment já deve estar operacional no 4º trimestre. Acho que é interessante se vocês puderem passar uma noção, não é, o escopo desse fulfillment, quanto vocês esperam já atingir de penetração da sua base de sellers quando ele começar a ficar operacional, e entender como que isso pode influenciar o teu take rate efetivo. Acho que seria interessante. E um segundo ponto, vocês estão falando das parcerias internacionais, estão falando categorias que vocês estão adicionando aqui. Acho que seria interessante entender o quanto que vocês veem a relevância dessas parcerias no futuro, né? E que tipos de categorias, né? Como que isso pode influenciar o teu mix, seu sortimento para frente. Acho que seria interessante também. Obrigado. João, obrigado pela pergunta. Bom, com relação à penetração, nós fizemos uma rápida aceleração no incremento de sellers, então a gente está agora com 70 mil sellers, nós temos mais ou menos 50%, o número vem se mantendo em 50%, apesar da rápida aceleração de onboard que a gente fez, vem se mantendo mais ou menos em 50% dos sellers já utilizando os serviços do Envias, que vai desde usar a nossa tabela até usar a nossa malha logística, e agora a gente já está no estágio em que ele pode fazer o drop-off aqui em qualquer loja nossa, fazer o drop-off e a gente faz a entrega. Importante dizer o seguinte, se a gente for olhar os players do mercado, o player referência hoje do mercado, ele demorou quase 4 anos para chegar a 20% de penetração no fulfillment. Então, assim, não é algo que a gente vai ter do dia para a noite. O plano é fazer muito mais rápido do que isso, e a gente vem demonstrando aqui que a gente consegue fazer coisas muito mais rápido do que a média do mercado faz. Então, a gente vai ter, sim, uma ótima oferta de fulfillment para o seller. Como eu já havia dito aqui, é um fulfillment diferente, ele não vai estar limitado à nossa plataforma. A nossa proposta é ser o operador logístico do seller para qualquer marketplace que ele venda, não tem problema nenhum, eu vou transitar item da concorrência e fazer a entrega. A nossa proposta aqui é virar o parceiro logístico do seller para qualquer venda que ele faça em qualquer ecossistema, e além disso, a gente vai também abrir o fulfillment mar aberto para outras categorias que não estejam aqui dentro do nosso ecossistema. Maravilha, Roberto. Obrigado. Obrigado, João, pela pergunta. Obrigado, João. Eu vou chamar, então, agora, também pelo vídeo, o Bob Forte, do Bank of America. Pode falar, Bob. Bob deve estar com algum probleminha de conexão. Então, entrou, desculpa. Você está no mudo. Então, tudo bem, eu vou passar para o Gabriel, do Itaú. Gabi, desculpa aí, se deixar na espera. Fale aí, quem faz ao vivo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela apresentação, por pegarem minha pergunta. A pergunta vai com relação à parte financeira aqui do negócio, tá? Então, a gente tem visto esse crescimento expressivo aqui da carteira de crédito de vocês ano contra ano. A gente entende que isso é alavancado aí pela volta das lojas, mas também pelo crediário online, como vocês mostraram aí durante a apresentação. Então, pensando principalmente nessa parte do online, a gente queria entender os resultados que vocês têm visto nessa frente até agora e como está se comportando a inadimplência dessa parte da carteira até então. Tá? E aí, dado que essa pode ser uma alavanca interessante aqui
para o crescimento desse lado do business financeiro, essa parte de crédito, seria legal entender o tamanho que vocês esperam ter nessa carteira e o impacto prático que a aprovação aqui do banco como SCD pode ter aqui para essa expectativa. Legal, Gabriel. Bom, vamos lá. A jornada de concessão de crédito digital, ela vem escalando, a gente vem medindo as safras e a gente está muito feliz com o que a gente está encontrando de resultado, por isso que nós estamos exponenciando mais ainda essa escalada. Ela é muito similar à jornada que a gente tem na loja física. Então, os padrões de inadimplência conhecidos por vocês que a gente tem na jornada física, na jornada online está muito parecido. Tem casos até que está menor do que na jornada física, porque na jornada online é um consumidor que está optando por fazer no número de vezes um pouco menor e a gente também transita uma taxa um pouco mais competitiva, o conjunto disso gera uma inadimplência menor. Então, na pior das hipóteses, igual à loja, mas a gente está começando já a experimentar safras menor do que a gente tem na loja. Desculpa, eu perdi a sua segunda pergunta. Em relação ao banco, né? Como é que isso ajuda o Isso, banco? perfeito. O impacto prático do banco virando SCD agora. Perfeito. O impacto prático do banco virando SCD significa nós iniciarmos a concessão de crédito pessoal ao consumidor. Então, é um crédito desatrelado da venda do produto. Esse crédito vai alimentar o wallet do cliente, o wallet digital, e ele consome onde ele bem entender, ele gasta esse dinheiro como ele bem entender. De novo, nós começamos um pouquinho antes de virar SCD, a gente estava usando um outro player para fazer isso para nós enquanto a gente não podia, e agora com a SCD nós estamos fazendo tudo aqui internamente. As primeiras medições, está muito incipiente ainda, as primeiras medições são muito animadoras, a gente está muito feliz com o padrão de crédito que a gente está concedendo e com a taxa de inadimplência que está acontecendo. E à medida que a gente for, assim como a gente fez com o carnê digital, que a gente lançou, foi ganhando massa e confiança de que a gente estava com os motores adequados, a gente vai fazer também nessa concessão e a gente vai escalar. Então, o resultado disso é que a gente provavelmente vai ter a maior fintech de concessão a crédito para a classe C brasileira, porque todo esse know-how que está aqui dentro, principalmente de Casas Bahia, todo esse conhecimento de perfil de consumo e de perfil de inadimplência que a gente tem aqui, a gente está aplicando todo ele no banco. Eu diria que a gente tende a ter a maior case de concessão de crédito para a classe C brasileira numa fintech. É para esse caminho que a gente está indo. E no ano que vem a gente entra na jornada de cartão de crédito com o banco. O banco vai ter o cartão de crédito próprio, que começa a partir do ano que vem. Mas o empréstimo pessoal já é realidade, a gente já está medindo a evolução e as carteiras e adicionando escalabilidade nele à medida que a gente sente segurança. Perfeito, Roberto. Obrigado pelas respostas. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Nossa próxima pergunta vem do Joseph Giordano, do JP Morgan. Joey, pode prosseguir. Olá, boa tarde a todos, obrigado por pegarem minha pergunta. Na verdade são algumas, acho que eu queria explorar um pouquinho mais a evolução do marketplace. Acho que eu queria entender um pouquinho de vocês, né? Vocês estão tentando fazer um approach um pouco mais diferenciado, traçando algum business plan com sellers de maior escala. Então eu queria entender hoje qual que é o percentual da venda do marketplace que vem dessas maiores parcerias. E acho que até tentar explorar um pouquinho essa questão da trajetória de take rate aqui, né? Me parece que quando você olha para alguns outros players, o take rate ele expande bastante, então não sei se existe um problema de fato de take rate na indústria, então eu queria entender se vocês enxergam isso como um fator diferencial de longo prazo, talvez é um negócio que mais, se você gira, o seller vai querer estar com vocês. E aí, mudando um pouquinho de tópico, explorar dois temas aqui bem pontuais, acho que vocês comentam bastante essa parte de digitalização do crediário com o banco. Eu queria entender hoje qual que é o capacity que vocês já têm pré-aprovado com o banco, né? Então, hoje acho que vocês estão tomados a alguma coisa em torno de 4,5 bi, então eu queria entender qual que é o tamanho que essa carteira poderia levar, né? E aí, tentar entender como é que isso aqui fluiria no P&L, dado que por IFRS a gente tem que provisionar baseado no risco de perda. E por último aqui, na estratégia de expansão, né? Então, a gente vê a empresa indo bastante para o Nordeste,
Então, eu queria entender como é que vocês estão vendo a performance dessas lojas novas, né? Entendo que pode ser um pouco mais cedo ainda para medir, mas qualquer insight seria legal. Obrigado. Legal, Joseph. Bom, vamos lá. Com relação aos sellers, a gente não vai abrir aqui estrategicamente como é que está essa inter-relação e essa proporcionalidade entre os sellers. O que eu posso dizer é o seguinte, no mercado tem frete grátis, no mercado tem cashback, o nosso aqui é o take rate descontado para o seller que a gente tem interesse em acelerar ele para dentro da nossa plataforma e dele experimentar a nossa plataforma. Isso está se dando basicamente nos sellers de menor escala. Os sellers de maior escala, a gente está mexendo muito pouco em take rate, então a gente já começa a experimentar os sellers de menor escala fazendo um volume maior, o que leva a gente para o caminho do sortimento mais infinito e de maior recorrência aqui de itens com o consumidor. Então, como eu já disse, é uma estratégia nossa, cada um no mercado tem a sua estratégia. Durante muito tempo me perguntaram por que eu não fazia cashback. E eu, por muito tempo, expliquei por que eu não fazia. Agora, a nossa estratégia é fazer take rate, é investir no take rate para o seller como estratégia para manter a relação com esse seller, dado que esse, no nosso ponto de vista, talvez não seja a maior fonte de receita ou o maior benefício que o seller agregue para o nosso ecossistema. A gente entende que nós temos outras fortalezas aqui na Via, que, se bem exploradas, pode gerar muita rentabilidade na relação com o seller, independente do take rate. Se a gente lá na frente vai voltar a crescer ele ou não, é uma decisão que a gente vai tomar um pouco mais adiante. Está muito cedo, a gente acabou de fazer o First Upside de número de sellers, tem muito seller para entrar ainda, a gente está, esse mês aqui de julho, a gente já a gente entrou com 11 mil sellers, agosto está acelerado também, tem muita gente querendo vir para a nossa base e entendendo os diferenciais que a Via vai trazer para o seller. Não sei se eu respondi a primeira, Joseph, desculpa, tem coisas que eu não vou poder te responder aqui. Perfeito, a gente entende. Com relação, eu vou pular aqui o banco, vou deixar ele por último, com relação à expansão Norte e Nordeste, principalmente Norte, era uma região pouquíssimo ocupada por nós não estávamos presentes lá. À medida que a gente entra, a gente está vendo uma explosão de vendas na loja física e a gente está vendo a exponencialização da nossa venda do online nessas praças onde nós estamos entrando. Então, entrar na praça tem exponencializado a venda online que nós já fazíamos nessa praça. Levando em consideração que a loja deixou de ser só a loja de venda para nós, como era conhecido antigamente, e virou um centro de relacionamento e hub logístico, a nossa logística tem sido muito facilitada também nessas praças, onde a gente está entrando, dado que 50% das vendas do online transitam pela loja. A última milha é feita através da loja. Nós entraremos em mais de 150 cidades no range aí de um ano. Então, assim, é uma expansão bastante forte, é mercado novo para nós, é venda nova, é oxigênio novo, e a gente tem muito market share para tomar nessas praças onde nós estamos entrando. Tem sido um sucesso as lojas, dado que a marca Casas Bahia, que é a marca que a gente está usando para expandir, já é reconhecida nacionalmente. Quando a gente está abrindo a loja, a pergunta não somos nós chamando o consumidor, é o consumidor perguntando por que vocês demoraram tanto para chegar até aqui. Então, o consumidor gosta dessa relação conosco e a gente chega nas praças levando todos os diferenciais que eu já narrei aqui, todos os atributos que a Via tem, como o Buy Now Pay Later, como um grande sortimento de 1P, agora o sortimento de 3P, o vendedor online interagindo com essa camada, com todos os níveis da população das praças. Então, de fato, temos tido bastante êxito. O Bank, na verdade, ele, como ECD, ele vai ser o distribuidor de crédito aqui do nosso negócio. Então, a gente falou muito de crediário as a service. Então, o Buy Now Pay Later que a gente vê lá fora,
Eu vou esquecer aqui a composição de que lá é sem juros em poucas parcelas. Vamos pensar no restante que está por trás. Eles, na verdade, se a gente pegar os players, eles adicionam isso nos varejistas e vira o meio de pagamento. O nosso banco será um crédito as a service para outros players fora do nosso ecossistema, e aqui a rede Seller é fundamental, por isso que a gente adquiriu. Acho que assim, no próximo call, a gente vai estar bastante tranquilo em passar toda essa estratégia e já com os resultados do empréstimo pessoal. Com relação ao volume de financiamento nessa modalidade, quando a gente fez o follow-on, a gente endereçou lá 300 milhões para essa modalidade, então a gente vai começar com esses 300 milhões. Existem várias possibilidades de como nós nos financiarmos para fazer esse financiamento, então a gente já tem esses 300 milhões alocados para fazer o início, esse ramp-up do empréstimo pessoal. A Dília quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que vale falar a linha que a gente tem de pré-aprovado com os bancos, o tamanho dessa linha. Eu não sei se a pergunta foi só sobre a nova modalidade de empréstimo pessoal que a gente vai fazer via banco, ou também se a carteira de crediário como um todo. Bom, no modelo atual, quer dizer, antes da gente ter a licença, o crediário era possível fazer só na modalidade de CDCI, quer dizer, com interveniência bancária. A partir da obtenção da licença, eu consigo também fazer operações de CDC dentro do banco, né? Nós temos uma avenida aí pela frente, né? A gente acredita que essa carteira até 2025 ela vai multiplicar por 8, por 9 vezes, né? De crediário. Então, o que se chama hoje de Buy Now, Pay Later já é antigo aqui e tem uma aceitação enorme. Hoje, ele, na modalidade digital, é muito mais simples de fazer do que um cartão de crédito, né? Então, é uma modalidade de alta aceitação, está tendo uma forte penetração no digital e está tendo forte aceitação também pelos mais jovens, né? Pela galera aí que está navegando na internet. A modalidade de crédito pessoal, enfim, ela é muito parecida também com o crediário. A gente acrua a receita de forma por competência, né, ao longo do contrato. A previsão é que ele seja um pouco menor, taxa de juros um pouco maior. A inadimplência deve ficar muito parecida, a perda final, não a inadimplência, né, é muito parecida com o que a gente tem hoje no crediário, que é abaixo de 5%. Né? A gente vem mostrando aí desde 2020, né, a gente teve algum pico ali no terceiro tri do ano passado, também em função da pandemia do ano passado. Depois ela nunca ficou acima de 5, né? Então a gente tem bastante segurança nisso, por todo o histórico que nós temos de saber operar o crediário, né? Então a gente está indo com bastante segurança. O Calabró, o head desse negócio aqui, iniciou um processo de cadastramento, pré-aprovação da licença, né? A gente conseguiu, naquele momento ali, 250 mil interessados, que basicamente eram clientes pré-aprovados, né? Não é um cliente que chega em qualquer loja e quer o crédito. Ele se candidatou a isso. Nós já temos esse crédito analisado, esse cliente analisado e o crédito pré-concedido. Então, acreditamos que não vai ficar muito diferente do que a gente conhece dos níveis de rentabilidade do crediário, tá, Joseph? De novo, Joseph, a gente vai fazer a mesma linha que a gente fez no digital, a gente vai escalando, vai medindo com toda a responsabilidade. E só finalizando aqui, o banco, como ECD, vai ser o nosso distribuidor aqui do crediário, ele vai reportar junto ao Bacen, igual todas as outras instituições fazem um reporte. Perfeito, muito obrigado, gente. Obrigado, José. Bom, vamos dar sequência aqui. Temos mais algumas perguntas na fila. Vou chamar agora o Rached, da Goldman Sachs, para fazer a pergunta. Oi, obrigado, Dani. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo call. Vocês falaram um pouco já sobre a oferta de crediário para os clientes e o fulfillment para os sellers como os próximos passos para ampliar a oferta de serviços do marketplace.
Mas eu estava aqui pensando quais são outros serviços adicionais, sejam financeiros, logísticos ou outros, que vocês veem como interessantes para ampliar essa oferta. E se me permitirem uma segunda pergunta, talvez já tenham falado sobre isso, mas nas lojas físicas, como tem caminhado o same-store sales versus 2019, agora em julho e agosto? Já está mais normalizado? Muito obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, Xande. Bom, assim, a gente tem uma fila de serviços aqui a serem adicionados. No Nubank tem uma lista bastante grande. Assim, é o Bank como meio de pagamento para toda a massa de sellers e de empreendedores que a gente tem aqui no Brasil. A rede Seller nos dá a possibilidade de colocar uma maquininha lá no pequeno varejo, e aqui nosso interesse não está na disputa de maquininha, mas sim a maquininha pode vir embarcada com o nosso crédito e vários outros serviços. Aqui a gente está desenvolvendo a possibilidade de fazer para o pequeno lojista todo o processamento dele, então toda a parte de emissão fiscal dele e controle do back-office dele. Então, tem uma lista extensa ainda de adicionais que a gente vai colocar para dentro do ecossistema, mas, assim, nesse momento aqui, a gente está muito imbuído em fazer a plataforma de crédito evoluir. No terceiro TRI, acho que a gente coloca uma lista bastante importante aí com a união, com a apresentação que a gente vai fazer com a Seller, mas tem link de pagamento aqui no meio, gestão de fornecedores para os sellers, toda a integração, tem bastante coisa que vem daí. Da frente varejo, a gente vai colocar no ar a plataforma de ads, então vai entrar, foi uma promessa também que a gente fez lá no Investor Day. Eu não me lembro de cabeça todas aqui, mas assim, a gente desenhou bastante no Investor Day quais são os próximos passos da companhia. A gente já tem todo o desenho do ano que vem pronto. Então, o time de tecnologia, nosso Via Hub, está extremamente acelerado no desenvolvimento dessas plataformas. Cada vez mais está mais fácil e assertivo para nós desenvolvermos, porque tudo que a gente vem desenvolvendo, a gente já vai para microserviço, já vai para a nuvem, então cada vez mais a gente desobstrui o caminho de desenvolvimento rápido e é o que está gerando essa forte e acelerada transformação que a gente está vendo. Acho que eram essas duas, né? Isso, e se puder comentar só rapidamente sobre... Obrigado pelas respostas. Se puder comentar rapidamente sobre as lojas físicas, como Ok. tem, se puder já assim dar uma adiantada em relação a como vocês têm visto no terceiro trimestre a performance versus 2019. Está um dígito alto em relação a 2019. Então vamos lembrar que lá em 2019 a gente tinha segundo tri, praticamente inexistia o nosso e-commerce, né? A gente era, acho que penetração, eu não me lembro, mas era acho que abaixo de 20 lá no primeiro tri. E 19. Boa, então a gente está agora, mesmo com todo esse funcionamento que a gente fez no e-commerce, a gente está com crescimento, mesmo as lojas também sobre 2019. Beleza, obrigado, Roberto. Está no mudo. Está no mudo, pode ir. Desculpa. Felipe, a gente colocou um indicador no release, porque é o indicador que mais a gente conseguiu entender que poderia ser comparável com 19, considerando que tanto em 20 quanto em 21 a gente teve lojas fechadas. Então, nós comparamos contra 19 a produtividade do vendedor. Então, o vendedor subiu 11% em relação a 19 no segundo TRI de 21. Está na página 22 do release, ali você pode ver que é positivo, apesar de termos lá perto de 20% de online na época. E agora temos fechado acima de 60%. Boa, obrigado, Padilha. Gente, vamos fazer uma alternação aqui. Vou chamar uma pergunta do telefone. Parece que a gente tem o Guilherme da Condor aqui no telefone. Se puder abrir o streaming para fazer uma pergunta. Oi, alô? Consegue me ouvir?
Sim, estamos te ouvindo. Perfeito. Muito obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria tirar uma dúvida referente a isso que a gente está vendo da falta de insumo, né, em geral, de semicondutores, afetando várias indústrias, empresas. Vocês estão tendo algum tipo de dificuldade para refazer o estoque, por exemplo, em equipamentos eletrônicos? Vocês chegaram a comentar durante o call que uma grande parte da venda veio de componentes ali ligados a game, e muitos deles tiveram 100 peças, né? Semicondutores estão tendo alguns problemas na China, tanto em produção, nisso. Se vocês estão vendo algum tipo de dificuldade, se sim, se vocês têm alguma ideia de como isso pode impactar os próximos trimestres. E se vocês estão tendo alguma dificuldade por conta do aumento do preço na percepção do público em si, dos clientes, no caso. Muito obrigado. Ok. Bom, Guilherme, com relação à primeira, nós temos por hábito aqui, a gente tem uma grande estratégia de atuação no 1P, temos centros logísticos e capacidade de venda para isso, então a gente normalmente já faz uma grande antecipação em relação ao que a gente vai comprar para o ano seguinte. Nós fizemos isso no ano passado para esse ano. De fato, existem problemas pontuais de abastecimento, a gente está sofrendo menos por conta da grande antecipação que a gente faz com a indústria. No ano passado, a gente já tinha praticamente o volume desse ano inteiro colocado na indústria. É um diferencial nosso, a gente sabe fazer esse jogo bem e a gente tem escala e capacidade logística para fazer isso. Nós temos mais de 1,2 milhões de metros quadrados de centros logísticos e mais 1,5 milhão de metros quadrados em loja que a gente também está usando como hub logístico agora. Por isso que a gente veio subindo o patamar de estocagem. Então, problemas pontuais, não posso dizer que tenha nada aqui que agrediu uma categoria inteira. Então, dentro de uma categoria que, sei lá, tem 10 itens naquela categoria, pode ser que a gente tenha problema em 1 ou 2 itens, mas a gente tem outros 8 itens para fazer a venda. Com relação a repasse, nós já fizemos todos os repasses, então essa venda do segundo TRI já carregou o repasse, a gente viu que não perdemos o fôlego, a gente conseguiu continuar escalando a venda. A gente tem a vantagem aqui da nossa área de serviços financeiros, então o nosso crediário, nosso buy now pay later é um grande diferencial, eu consigo suavizar isso em parcelas. Então, eu diria que no nosso caso aqui, até esse momento, eu já dei os números aqui também de julho e de agosto, até dia 10, até o momento a gente está transitando extremamente bem, mesmo tendo acontecido esses vários repasses. Show. Muito obrigado. Obrigado. A gente teve algumas pessoas que tiveram que sair por questão de outros compromissos e pelo avanço aí do tempo, né? Então, eu vou ler uma pergunta que chegou por e-mail de um analista que teve que sair por um compromisso, é o Andrew, do Morgan Stanley, mas ele mandou aqui por WhatsApp, então a gente vai responder e já vou fazer a pergunta traduzindo, né? Ele enviou aqui em inglês. Basicamente, ele ficou bem interessado na questão da nossa logística as a service, que a gente vai fazer mar aberta na plataforma logística, e aí ele pergunta assim, como está o teste, né, desse serviço, que tipo de cliente que a gente quer buscar para esse serviço, e se a gente tem que fazer algum outro investimento na plataforma para oferecer esse tipo de serviço. Ok. Bom, o desenvolvimento está indo extremamente bem. O que a gente quer aqui? Nós queremos complementariedade para dar mais escala na nossa logística. Então, mais escala significa menor, significa redução de custo. É isso que a gente está buscando. Nós já estamos prestando serviços para alguns outros varejistas de segmentos diferentes do segmento 1P nosso aqui. Então, isso já está acontecendo. Então, eu diria que já passou da fase de teste e já se transformou em realidade. Como eu disse, nós já estamos com a plataforma pronta para escalar
a questão de fazer entrega e recebimento do pagamento no ato da entrega. Isso nos leva para poder transitar qualquer coisa. A gente não precisa necessariamente comprar empresas de food delivery para fazer esse delivery. Nós já temos a solução embarcada na Zaplog, isso já está pronto. Não estou dizendo aqui que a gente vai ou não fazer food delivery, mas podemos vir a fazer. Então, a gente vai buscar aqui escala e produtividade na nossa malha logística nacional. A gente tem um grande diferencial na mão, que é uma malha logística nacional, e como eu demonstrei lá no início, metade dela já é própria, malha própria. Então, a gente quer colocar todo esse benefício a serviço de outros e fazer a rentabilidade também através desse serviço. Roberto, obrigado. Parece que a gente não tem mais nenhuma pergunta de analistas na fila, então eu passo a palavra de volta para você fazer suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a todos. Eu queria dizer que nós estamos extremamente felizes com o resultado que a gente está entregando. Então, se eu for fazer um rápido resumo aqui, a gente colocou 70 mil sellers em questão de um semestre, de 7 meses. Nós já temos 31 milhões de SKUs. Então, assim, coisas que muitos demoraram anos para fazer, nós fizemos em 7 meses. O nosso digital já é 65% da companhia. Então, assim, a companhia já é digital. O nosso crescimento já é de companhia digital. A gente colocou 85% de crescimento no 3P. O 3P já representa 26% do total do nosso e-commerce. O nosso GMV total cresce 51%. A gente vem apresentando um CAGR de crescimento que não é de empresa analógica, de loja física, que cresce pouco. Nós já estamos no ritmo de crescimento de empresa digital. O nosso NPS também cresce mais de 15 pontos em relação ao ano anterior, e talvez o dado mais relevante aqui disso tudo, nós estamos ganhando market share de maneira consistente todos os trimestres. Então, não é que a Via será uma realidade, a Via já é uma realidade. Ela já é um player digital que ganha muito share em cima de outros players digitais. Então, a nossa plataforma, de fato, tem diferenciais importantes que nos traz bastante vantagem. A gente tem a expectativa de que o mercado, em algum momento, compreenda isso, né? Que nós já somos uma companhia digital movida a CAGR de crescimento de companhia digital e, portanto, acho que já estamos nesse caminho e temos ainda a boa notícia, nós temos bastante coisa para evoluir. A gente deixou muito claro lá no Investor Day para onde nós iríamos, então tem uma jornada inteira aqui para fazer ainda com a nossa fintech. Em serviços financeiros, há uma vantagem que só nós temos, é incomparável. Se para marketplace, até algum tempo atrás, tinha um player de relevância aqui no Brasil, para concessão de crédito na classe C, o player de referência somos nós. Mas, assim, é disparado. Ninguém chega próximo de ter o que a gente tem aqui. E mais do que isso, fazer marketplace, eu digo desde lá de trás, não é complexo. A gente fez, não foi simples, mas não é tão complexo. A gente construiu rapidamente. Agora, construir o histórico assertivo que a gente tem de concessão de crédito aqui, em que a gente concede muito crédito para a base da população e tem uma taxa de inadimplência baixíssima, isso custa alguns anos e talvez alguns bilhões de perda. Isso tudo a gente já tem construído. Então, o que eu queria dizer para vocês é que nós estamos aqui focados em seguir com muita consistência nesse crescimento. O time está muito motivado em seguir nessa jornada de transformação. Queria agradecer a todos que participaram do nosso call e um grande abraço. Boa tarde para vocês. Até logo. Até logo.